paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graça e paz, passando aqui mais uma vez para agradecer a esse Deus todo maravilhoso, esse Deus de poder, esse Deus de glória, esse Deus que nos fortalece a todo tempo. Amém? Hoje nós estamos em 2 Crônicas 34. Acompanha comigo? Você já se inscreveu no canal? Se inscrevam no canal. Inscrevam-se, é só clicar aqui em inscrever-se e acionar o sininho para receber as notificações de toda vez que nós colocarmos uma palavra para vocês e vocês se alimentarem. Eu também me alimento da palavra todos os dias. Não é fácil, não é brincadeira você entrar numa luta espiritual, numa luta tremenda, para você estar aqui pregando, levando a palavra do Senhor, para deixar um versículo do Senhor. Não é fácil, as batalhas espirituais são muito grandes. Então, intercedam, orem pela missionária, orem pelos pastores, orem por nós, porque não é fácil, amados. Todos os dias nós colocarmos a mão na espada, todos os dias nós colocarmos a mão na espada, que é a Bíblia, e abrir a Bíblia e o Senhor falar conosco e falar para vocês. Não é fácil. A luta espiritual é muito grande. Nós somos mexidos, nós somos envolvidos e nós somos ricamente, poderosamente capacitados por Deus, porque de nós não conseguiríamos, amados, porque a luta espiritual é muito grande. Amém? Então, orem por mim, orem por minha vida, orem por meu ministério. Que Deus nos abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, seus sonhos, seus projetos, que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos lá? 2 Crônicas 34 diz assim: Josias abole a idolatria. Vamos lá? Josias abole a idolatria. Josias foi um rei. Menino, foi colocado como um rei apenas com 8 anos de idade. Vamos ver o que Josias fez, né? Porque não podemos deixar de meditar nessa palavra maravilhosa. Josias abole a idolatria. Vamos lá? 2 Crônicas 34 diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Do 10º ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de esculturas e da fundição. Até aqui, amados. Josias foi colocado ali, ele foi reinar apenas com 8 anos de idade. Colocaram a ele para reinar com 8 anos de idade. E um menino, uma criança, assim como Jesus, com 12 anos, já pregava nas sinagogas, Josias, com 8 anos de idade, ele já sabia o que era reto. Ele buscou ali fazer, andar e estar sempre fazendo o que era reto aos olhos do Senhor Deus, principalmente em
seguir o que o rei Davi, que foi bem sucedido, um rei querido, um rei que era segundo o coração de Deus, ele fez, foi magnífico, porque ele buscou ser como Davi, ele buscou um bom exemplo. Então, amados, aqui mesmo sendo rei, uma criança, sendo colocado rei como criança, ele buscou o melhor, ele buscou um bom exemplo, ele buscou o exemplo do rei Davi, um rei bem-sucedido, o rei que temia a Deus, o rei que era sempre temeroso a Deus, que ouvia a Deus, que orava sempre, que estava sempre em oração, em louvor. Davi louvava e dançava para glorificar a Deus. Davi, ele era muito temente a Deus. E Josias seguiu a Davi como se fosse o próprio Davi ali reinando a partir daqueles 8 anos apenas. Então nós temos que ficarmos atentos que mesmo como meninos, mesmo como crianças, mesmo como pessoas que ainda não têm maturidade, nós temos que buscar bons exemplos, nós temos que buscar boas pessoas, nós temos que imitar o melhor exemplo. No nosso caso, nós temos que imitar a Jesus, porque a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Amém? Então, fiquem com essa palavra, medite nessa palavra. 2 Crônicas 34, que veio nos dizer que Manassés era um rei ruim, um rei que colocou um monte de estátua de deuses e acabou que morreu. Aí foi eleito a rei, foi colocado a rei Amon, seu filho, e fez reinar em seu lugar, logo após o Josias, seu filho, de apenas 8 anos, e que reinou como Davi. Mas os seus antecessores não. Seus antecessores reinaram com maldade, reinaram com obras como se fala aqui, eles reinaram para falsos deuses. Eles fizeram falsos deuses, eles reinaram para falsos deuses, eles consagravam o reinado para falsos deuses, eles faziam tudo para falsos deuses. E Josias, apenas um menino, se voltou ao verdadeiro Deus, voltou-se a Deus de Davi. E assim nós temos que ser, nós temos que nos voltar sempre a Deus e nunca nos desviar nem para um lado nem para o outro, como Josias pediu e fez, que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda, nem para um lado e nem para o outro. Ele foi na retidão de Deus. Amém? Medite nessa palavra, 2 Crônicas 34, que é uma palavra abençoada, onde um menino reinou lindamente, seguindo os passos de Davi, reinou para Deus, reinou abolindo tudo que não provinha de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar com essa palavra e compartilha, curta, ajuda o canal, inscreva-se se não é inscrito e bem-vindos, bem-vindos. Que Deus abençoe a todos.